Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre o conceito, né, da Hannah Arendt de banalidade do mal. A Hannah Arendt, né, que é uma filósofa, né, viveu nos Estados Unidos, ela era judia, né, descendente judaica, e ela escreve sobre como a Alemanha nazista, né, fez para que as pessoas cometessem, né, esses crimes, não só de guerra, crime contra a humanidade, sem sentir remorso. Né? Ela analisou os julgamentos, né, que tiveram após, né, a Alemanha nazista ser derrotada, e ela via como que as pessoas que faziam parte da burocracia estatal não sentiam remorso nenhum do que estavam fazendo. Eles diziam que só estavam seguindo ordem. Não, eram pessoas comuns. Não, aí ela viu que não eram pessoas maldosas, eram pessoas comuns, né? Que tinham esse mal em si. E ela começou a refletir sobre como você consegue fazer com que uma pessoa comum, que vive sua própria vida normal, consigam cometer esses crimes contra a humanidade sem sentir remorso. E aí uma das coisas que ela fala, né, o conceito que ela usa é de quadros ou enquadramentos de humanização. Então, por exemplo, você enquadra o que é uma pessoa que deve ser protegida, uma pessoa que é vulnerável. Então você coloca lá, por exemplo, uma criança, certas características que determinam que uma pessoa é vulnerável, então ela deve ser protegida. Então, por exemplo, você. E aí o que é importante para você causar esse mal sem sentir remorso é você tirar essa pessoa desse enquadramento. Então, um exemplo do que a Alemanha nazista fez foi tirar os judeus desse enquadramento. Então, os judeus são o mal da sociedade, eles são essas pessoas gananciosas, eles são muito poderosos, eles querem o seu mal. Você começa a criar boatos, criar essa desumanização deles. Né? Eles merecem ser. Você precisa agir contra eles. E aí você não se vê mais naquela pessoa, você não vê aquela pessoa com empatia, como um semelhante. E aí qualquer violência direcionada àquela pessoa, que tem essas características que você quer desumanizar, se torna de alguma maneira razoável, né, em aspas. Você vê aquilo, você sabe que é forte, mas, que é uma situação ruim, mas falar isso é necessário. Então, para usar exemplo brasileiro, né, para usar alguns exemplos aqui que eu fiz até no meu TCC, que eu usei esse texto, que é o processo todo do Brasil de escravização. O que você considera belo, por exemplo, que é bonito, o que é vulnerável, você tira as pessoas negras desse quadro. Então, por exemplo, você vê um mendigo na rua, se ele é uma pessoa negra, você fala, que ruim, mas é fazer o quê? Tem aquele experimento social que eles colocam uma criança negra aqui no centro de São Paulo, e aí demora-se muito tempo para que alguém vá chegar naquela criança, pergunte o que ela está fazendo ali, por que ela está sozinha. E aí quando coloca-se uma criança branca, é questão de segundos, assim, não dá nem um minuto, as pessoas já, não, o que está acontecendo? Por que você está aqui? E aí depois vem a pessoa interessada e pergunta por que ela ajudou aquela pessoa. E eles falam, não, a criança sozinha. E quando é a criança negra, fala, por que você não ajudou? Você viu? Aí a pessoa fica meio sem graça. Tem a questão do mendigo gato, né? Tem um cara que ele era um morador de rua, mas ele tinha os olhos azuis, era branco. E aí tem esse descompasso, fala, não, essa pessoa não deveria estar ali. Você sente empatia por ela. Mas quando é uma pessoa negra, você fala, acontece. É. Porque você já acostuma a sociedade a entender que pessoas negras nos piores empregos, sendo moradores de rua, estando no sistema carcerário, é razoável, tá tudo bem, aquilo ali deve ter acontecido alguma coisa, que a pessoa foi ali. E quando é uma pessoa branca ou de classe mais alta que comete um crime bárbaro, sei lá, Suzane von Richthofen, você estranha. Você fala, nossa, mas por quê? E o contrário positivo também. Você vê uma pessoa negra sendo um juiz ou sendo um político de destaque, você fala, mas por que essa pessoa está nessa posição? Tá estranho isso. Será que ela fez alguma coisa? Então você tira do quadro as pessoas negras. Então você tira a sua empatia delas quando elas estão nessa situação de violência. Quando se fala em violência policial, quando se fala em
pessoas negras morrendo, sei lá, alguns massacres que tem, que aconteceram lá no Carandiru, aconteceram no litoral de São Paulo recentemente. Você fala, isso é ruim, mas fazer o quê? Agora, quando até na linguagem, na justiça brasileira tem. Quando, se você vê em notícias, não vou colocar aqui, tá, do G1, sobre uma apreensão de drogas em condomínio, e aí a pessoa é branca, na classe mais alta, coloca-se assim, jovem é encontrado com 2 quilos de cocaína, que é uma quantidade muito alta. E quando é com pessoas negras, periféricas, coloca, traficantes foram presos, e uma quantidade muito menor. Então, ou seja, já tem um juízo de valor já a respeito daquelas pessoas. Aquelas pessoas só podem ser criminosas. Então, a violência contra a periferia, contra pessoas negras, é normalizada. Assim como os judeus na Alemanha nazista. Então, é importante você colocar essas pessoas de volta no quadro. Você desenvolver essa empatia por essas pessoas. Você considerar que elas são belas também é importante. A questão da beleza, você sente uma empatia, você acha que aquela pessoa ali é importante. A questão da beleza é uma coisa muito importante que eu posso desenvolver depois. E... Bom, o conceito é esse, né? Pra não prolongar muito. Que é que você consegue atribuir violência a determinados grupos quando você tira essas pessoas desse enquadramento do que é vulnerável, do que tem que ser protegido. Isso acontece lá nos Estados Unidos também, quando eles fizeram a ideia do terrorista. Então você tem o estereótipo terrorista, que é uma pessoa árabe com aquelas vestes típicas da religiosa deles. Sempre que aquela pessoa está vestida daquele jeito, você associa algo negativo, que é o terrorista. Ou, para voltar no caso brasileiro, você vê uma pessoa periférica, com uma bermuda, camisa de time, o cabelo colorido, você já associa algo negativo. Ou uma pessoa com roupas de hip hop ou do funk. Então, aquela pessoa sofrer violência, você não se incomoda tanto assim, você não tem empatia por aquela pessoa. Você tem medo dela, ela está fora desse enquadramento que você deveria sentir empatia e deveria proteger. Então, a reflexão de hoje é isso.